Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 12 até o verso 20. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 até o verso 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Curve sua cabeça, irmãos. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, o povo é teu. A igreja pertence ao Senhor. Por isso nós clamamos nesse exato momento, ó Deus, que aquele Espírito que é santo, que procede do Pai e do Filho, fale aos nossos corações aplicando a palavra do Senhor. Ó Deus, toma a nossa mente cativa a Ti nessa hora. Que nenhuma mente se disperse. Que nenhum coração nesse momento, Senhor, possa ficar endurecido. Que nós não possamos, ó Deus, nesse exato momento, julgarmos, mas que o nosso coração esteja aberto para receber de pronto a palavra que vem do alto, que vem de Ti, Senhor. Ela é Tua e não minha. Amém. Amém? Meus queridos, nós estamos hoje chegando ao final do capítulo 6. E o verso 12 até o verso 20, Paulo vai entrar em um ponto crucial, necessário para tratar o coração da igreja de Coríntios. Interessante é que quando você pega o capítulo 5 e o capítulo 6, nós temos como dividi-los em pelo menos 3 assuntos importantes que o apóstolo Paulo vai tratar. Lembre-se, a questão da imoralidade vai ser tratada lá no capítulo 5, ela já se inicia ali no capítulo 5. Mas há um problema a ser tratado de cunho ainda maior, que seria a falta de disciplina da igreja. Quando os líderes da igreja abandonaram essa prática, e eles estavam concordando com o que estava acontecendo dentro da igreja, a saber, um garoto, um rapaz, não se sabe exatamente a idade, estava tendo relações com a esposa do seu pai. E Paulo chama a atenção dessa igreja, convida os irmãos para observarem a palavra de Deus, porque o que estava acontecendo não era bom para a igreja. Paulo vai ser muito incisivo. Pode ser até que alguns entendam que Paulo foi duro, mas necessariamente duro. E ele vai questionar a falta de disciplina dentro da igreja. Quando nós olhamos a virada do capítulo 5, inicialmente capítulo 6, verso 1 ao verso 11,
Paulo vai tratar da questão do litígio. Nós passamos 2 domingos tratando sobre essa questão. Sobre o fato de que 2 irmãos estavam discutindo na igreja, brigando na igreja, e um levou o outro para a praça pública para um julgamento carnal, um julgamento humano. Ora, se a igreja fazia vistas grossas para a questão da imoralidade em relação ao que estava acontecendo, quanto mais a questão do litígio. E Paulo vai dizer assim, não existe entre vós nenhum sábio sequer para resolver essas questões. Ora, irmãos, lembre-se que quando nós começamos a falar de Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 4 exclusivamente, nós vamos ver que Paulo está tratando um problema sério na igreja. A igreja que era de todos os dons, a igreja que era de todas as etnias, a igreja de Coríntios, a tão famosa igreja, que se julgava sábia demais. Inclusive, Paulo, no capítulo 4, vai tratar acerca do seu apostolado, ele vai defender o seu apostolado. E aí ele olha para aquela igreja que gostava de uma filosofiazinha a mais, que gostava de se encontrar nas árvores e ouvir os seus sofistas a falarem. Tanto que Paulo, quando escreve lá no primeiro capítulo, verso 1 e verso 18, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. E ele vai falar do evangelho como poder de Deus, falando claramente que o evangelho de Jesus é simples, e que não havia necessidade, ainda que tivesse um grande orador dentro da igreja, a saber, Apolo, ainda que tivesse um grande mestre, a saber, o próprio apóstolo Paulo, ainda que tivesse aquele que toma conta do colegiado apostólico, a saber, Pedro, e a igreja estava dividida. E aí Paulo diz, não há nenhum sábio para resolver essas questões? Vocês não sabem que nós haveremos de julgar o mundo, os anjos? Só o fato de já haver litígio entre vocês, diz o apóstolo Paulo, já é uma perda muito grande. E aí Paulo continua do verso 12 ao verso 20 agora, voltando à questão da imoralidade e agora tratando de um outro problema. Exatamente tratando sobre a questão da porneia, ou do grego, imoralidade. Daqui a pouco nós vamos ver a extensão dessa palavra. É interessante que a questão 3 desse ponto, ou seja, a questão da imoralidade, Paulo está tratando isso a nível cultural. E é bom que nós possamos entender isso. Por quê? Por alguns momentos, Paulo vai falar sobre imoralidade, sobre prostitutas, sobre não se unir à prostituta. Mas em que sentido Paulo está falando? E aí, irmãos, eu queria situá-los na questão cultural da cidade de Coríntios, que é importante para que nós possamos entender claramente o que está acontecendo aqui. A prática da prostituição cultural era uma prática comum na cidade. E não somente na cidade de Coríntios, em todos os locais. A cidade herda de outras grandes potências culturais a questão da adoração a outros deuses. E aí surgem essas pessoas chamadas de prostitutas cultuais. E a imoralidade se torna algo pertinente na cidade de Coríntios. E que tipo de imoralidade é essa falada aqui pelo apóstolo Paulo? Acompanhe comigo o verso 15 do capítulo 6, quando Paulo diz assim, tomaria o membro de Cristo e os faria membro de uma meretriz, ou em uma outra tradução, prostituta? E ele está se referindo exatamente a essas prostitutas cultuais. Ou seja, pessoas que se entregavam ao sexo após o momento da adoração, ao momento do culto. Na época era chamada de cultos pastoris ou cultos agriculturais. Por que esses nomes são interessantes? O que tem a ver? Esses cultos têm a ver com a prática sexual em si. Porque uma vez que uma prostituta cultual se envolvia com um homem da cidade de Coríntios, eles estavam dizendo exatamente, no momento, no ato do sexo, que a fertilização por meio dos deuses, relacionado à terra, estava acontecendo, era como se fosse algo simbólico. Uma vez que o sexo para eles era comum,
os deuses relacionados a essa imoralidade, Afrodite, Diana e tantos outros deuses, inclusive nós vamos ver aí o deus Bacos, que daí vem a palavra bacanal, que tem a ver com essa questão da imoralidade coletiva. Veja, irmãos, tudo isso tem a ver com o contexto cultural a qual a cidade de Coríntios vivia. Era uma cidade que, após o culto em seus templos, eles, ou elas, na realidade, juntamente com os homens da cidade, se envolviam sexualmente, e essas eram as prostitutas ou as meretrizes, chamadas de meretrizes cultuais. Por haver uma influência de várias outras culturas, a cidade de Corinto se tornava uma cidade desejável para jovens, senhores e homens de todas as idades, inclusive homens velhos. Havia, inclusive, um ditadozinho acerca da cidade de Corinto, que tinha uma relação com essa questão da promiscuidade. É como se eles dissessem assim, vamos a Coríntios, e quando eles diziam isso, eles associavam a prática sexual, a imoralidade, a porneia com as prostitutas cultuais. E o que é que acontecia, irmãos? No momento em que isso acontecia, havia, como eu falei bem no início, uma relação muito intrínseca com o tempo, com a questão do sexo. Era como se fosse, alguém já dizia isso, que fosse uma encenação da fecundação da terra. Se você já estudou um pouco da cultura grega ou da cultura romana, você vai lembrar que eles têm uma tese acerca das espumas do mar, né? E aí você vai ver toda essa questão, e isso envolve a cultura da época do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo vai bater muito forte aqui. Em tese, o que Paulo estava dizendo ali, nos mostrando, primeiro, ele estava falando acerca das mulheres ou meretrizes cultuais, ou seja, as prostitutas que serviam em algum templo de adoração a um Deus estranho. Segundo, a cidade, por ser conhecida, ela tornava-se acessível a outras pessoas, como eu falei, jovens, adultos, senhores, homens de todas as idades. Porém, Paulo, ao chamar a atenção da igreja do verso 12 ao verso 20, ele deixa claro que os homens, ou alguns homens da igreja, não haviam deixado a prática do envolvimento sexual com as prostitutas cultuais. E aí Paulo vai chamar a atenção dos irmãos dessa igreja. E ele começa dizendo assim: quando algum de vocês tem uma questão, aqui é o verso 1 do capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós temos aqui duas frases que é conhecida no mundo da teologia como slogans. E esses dois slogans, eles são mencionados por pessoas da cidade de Coríntios e também da igreja de Coríntios. Veja, irmãos, Paulo provavelmente tenha ensinado a essas pessoas acerca da liberdade cristã. E aí o que é que está acontecendo aqui? Eles pegaram parte do ensinamento do apóstolo Paulo, transformaram esse ensinamento em uma simples frase, e essa frase inicial, acompanhe comigo, todas as coisas me são lícitas. Essa frase inicial parece ser usada para justificar o envolvimento de pessoas com a prática da imoralidade, com a prática do envolvimento sexual com as prostitutas cultuais. E esses slogans, provavelmente, como eu falei, tenham sido ensinados pelo próprio apóstolo Paulo. E eles estavam tirando esse ensinamento, usando, justificando
para fazer alguma coisa, e alguma coisa muito errada que envolvia a imoralidade daquele tempo. Veja, o primeiro ditado que eles dizem é completado, na realidade, respondido pelo apóstolo Paulo. O ditado inicial é: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso tudo. O proibido não é para nós. A nossa cidade não tem qualquer questão com a proibição. Eu sou livre para fazer o que eu quiser fazer. Regras morais não é para essa cidade e muito menos para essa igreja. Só que Paulo, usando de retórica, ao escrever a carta, ele vai mostrar para aqueles irmãos que o ensinamento está certo, porém incompleto. E aí ele responde: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E é interessante, irmãos, porque Paulo continua o ensinamento dizendo assim: e eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Como era comum naquela cidade a prática da imoralidade, e aí quando você pensar em imoralidade, pensa em todo tipo de imoralidade, alguns homens estavam dizendo assim: não, todas as coisas me são lícitas, podemos tudo. E aí Paulo, ao escrever, diz assim: eu realmente ensinei isso, mas nem todas me convêm. Não me convém o envolvimento com as prostitutas cultuais. Não me detém, na realidade, não é conveniente eu me envolver com pessoas, não é conveniente eu fazer o que eu quiser e usar dessa liberdade cristã para pecar. Tanto é que mais tarde Paulo vai tratar do assunto da imoralidade, lá no capítulo 15, de forma mais profunda. Em algum momento, Paulo vai falar exatamente sobre essa questão do uso da liberdade, lá quando ele escreve aos Romanos. E aí, irmãos, Paulo rebate esse ensino, mas responde com destreza a forma equivocada que esses irmãos tentaram repassar o ensino do apóstolo Paulo. O segundo slogan está ainda no verso 13, acompanhe comigo. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse slogan estava sendo também para justificar, e esse de forma mais profunda, mais incisiva, eles estavam justificando a prática da imoralidade. Em outras palavras, trocando em miúdos, eles estavam dizendo assim: o sexo é para o corpo e o corpo para o sexo. Vale tudo. Não importa. O corpo foi feito para o sexo e o sexo para o corpo. E aí Paulo vai responder para esses irmãos: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É interessante, irmãos, porque quando o apóstolo Paulo está aqui valorizando o corpo, ele está indo na contramão do ensino grego, um ensino platônico, que ensinava que a matéria era má e o espírito era bom, e por isso você poderia usar o corpo, a matéria, de qualquer forma possível, dentro das questões da imoralidade, sem ter regras morais. E aí Paulo está respondendo a esses irmãos. E é interessante que a resposta de Paulo não tira a questão da criação da genitália, ou o objetivo para qual o órgão genital foi criado, mas ele diz o seguinte: o corpo foi feito para o sexo, sim, mas não para a impureza, não para a prostituição, não para se deitar com uma prostituta cultual. O corpo foi feito para o Senhor e o Senhor foi feito para o corpo. Paulo não rejeita, mas pelo contrário, Paulo dá um tapa na cara dos libertinos, que entendiam que a conduta sexual não tem nenhuma significância moral para eles.
Primeiro, nós vimos a questão do slogan, 2 ensinamentos que eles tentaram colocar na igreja, mas ensinamentos incompletos, e usando esse ensinamento para justificar as suas práticas imorais. Segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos está no versículo 14 ao versículo 17, quando Paulo fala sobre o valor do corpo. E aí eu falei agora há pouco para vocês que essa é uma visão platônica que dominava o pensamento da época do apóstolo Paulo. Ora, veja, algum besouro aqui? Alguma coisa estranha? Vamos voltar aqui. Era uma visão platônica, muito comum da época, acerca do corpo. Inclusive, eles faziam uma dicotomia miserável, pecaminosa. E aí Paulo vai mostrar que o corpo foi feito por Deus e ele deve sim ter o seu valor. Inclusive, ele vai tocar, e nós vamos daqui a pouco ver, tocar na questão da ressurreição. Um ensinamento escatológico do apóstolo Paulo, contrastando com a escatologia daquela cidade e a escatologia do pensamento filosófico da época. Veja, Paulo diz assim, acompanhe comigo o verso 14, irmãos. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Primeiro, Paulo vai mostrar para aquela igreja o valor do corpo e vai dizer para eles, o corpo também vai ressuscitar. Não é só uma questão espiritual. E aí nós voltamos a Gênesis, quando Deus cria o homem, cria o corpo e sopra nele o quê? A vida. E Paulo vai tratar desse assunto. Ele antecipa, de certa forma, a doutrina da ressurreição, que é algo que ele vai tratar de forma mais profunda no capítulo 15. Os coríntios, se você fizer uma análise bem rasa dessa carta, da primeira e da segunda, você vai observar que eles não levavam em consideração nenhuma a questão da doutrina da ressurreição. Pelo contrário, eles rejeitavam, eles negavam. A escatologia da igreja de Corinto, ou dos irmãos daquele local era uma escatologia completamente equivocada, uma escatologia errada. Aliás, eles diziam assim, que os cristãos haviam sido removidos deste século, e eles chamam de século mau, a partir da ressurreição espiritual que já havia acontecido. Ou seja, uma vez que você confessa a fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você nasce de novo. Não é assim? E eles vão dizer que essa ressurreição já aconteceu. Por isso, não havia qualquer porquê de não praticar pecado contra o corpo. Ora, para eles não era nem pecado. E aí, irmãos, Paulo fala que não apenas o espírito, mas o corpo também iria ressuscitar. Paulo usa mais uma vez uma frase que ele usa no capítulo 5 e no capítulo 6, quando ele diz assim, ora, não sabeis, uma expressão que dá a ideia de uma visão geral acerca daquilo que está sendo tratado, a saber, a questão da imoralidade que dá-se início lá no capítulo 5. Paulo diz assim, vocês não sabem que os vossos corpos ou os vossos membros são de Cristo? E aqui ele vai tratar acerca da doutrina da nossa união com Cristo, corpo e alma, uma teologia fundamental para a igreja. A nossa união com Cristo, por meio da cruz do Calvário, por meio do sangue de Jesus, por meio da justificação pela fé, nós somos unidos a Cristo, nosso corpo e nosso espírito. Paulo vai tratar também dessa união em outros momentos, em outras cartas. E aí,
Paulo faz uma pergunta. Eu faria desse corpo que é de Cristo um membro unido a uma meretriz? Lembre-se, ele está falando de quem? Das prostitutas cultuais. E aí Paulo vai trazer aqui algo interessante, que quando alguém se envolvia com uma prostituta cultual, ele se tornava uma só carne com ela. E esse ministério de uma só carne só é possível com a esposa, com o esposo, num casamento claro, limpo. E Paulo está questionando e dizendo, não, isso não pode acontecer. Paulo esclarece que nós estamos unidos a Cristo. É como se ele perguntasse, nós estamos unidos a Cristo ou a uma meretriz? É como se fosse uma chamada, ou até mesmo mostrando para eles que eles não têm escolha. Não dá para estar unido a esse tipo de imoralidade e permanecer unido a Cristo, ou permanecer unido a Cristo, unido com esse tipo de imoralidade. E aí, as palavras finais do apóstolo Paulo são importantíssimas para a igreja nos dias de hoje, foi importante, muito importante naqueles dias. Paulo diz assim, a partir do verso 18, fujam da impureza sexual ou da imoralidade sexual. A Leteia falou agora sobre um ato contínuo de Deus. E aqui é do mesmo jeito, é um ato contínuo, Deus falando para o povo fugir da impureza ou da imoralidade sexual. E aqui se entra aquela palavrazinha que eu falei, porneia, que no grego tem relação com todo tipo de imoralidade. Com prostituta sexual, relações homossexuais, de pessoas com animal e todo tipo de impureza sexual que existe na terra. A palavra porneia é usada aqui pelo apóstolo Paulo, falando que não é apenas com prostitutas cultuais que a imoralidade existe, mas também envolvendo todo tipo de imoralidade. Paulo diz assim, fuja todo pecado de imoralidade, que peca contra o corpo, contra o próprio corpo. Mas de quem é esse corpo? Paulo diz que esse corpo é santuário do Espírito Santo. Esse corpo não é de uma meretriz, esse corpo não pertence a um outro homem, esse corpo não pertence a uma terceira pessoa em uma relação de casamento, esse corpo é do Espírito Santo de Deus. E esse corpo, por ser a habitação do Espírito Santo de Deus, pertence a Ele e não à imoralidade e não às prostitutas cultuais. E esse corpo que pertence a Deus deve glorificar a Deus. Versículo 20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, são três coisas. Primeiro, Paulo trata sobre as questões dos slogans que existiam naquela época. Um ensinamento que foi dado, mas que estava sendo usado pela metade para justificar a imoralidade. Depois, Paulo fala sobre a questão do corpo, o valor do corpo, indo na contramão da filosofia grega, mostrando que o corpo também é importante, que esse corpo iria ressuscitar e que esse corpo é obra do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Depois Paulo orienta a sua igreja, orienta os irmãos daquela igreja de Coríntios para fugir da imoralidade sexual, porque são membros, os seus membros pertencem a Deus. O corpo é para glorificar a Deus, porque esse corpo foi comprado por alto preço. Meus irmãos, eu queria trazer aqui 3 aplicações para a nossa vida dentro daquilo que foi apresentado aqui. Primeiro, quando Paulo trata dos slogans, verso 12 e verso 13 do capítulo 6, Paulo também trata acerca da liberdade cristã. E eu queria, como primeiro ponto dessa aplicação, afirmar que, embora livres no Senhor, nós não somos livres para pecar. Nós somos livres para servir a Deus.
Paulo mostra isso combatendo de forma magistral a má compreensão do seu ensino. Mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas. E parece que a igreja da época de Paulo, para os dias atuais, muita coisa não mudou. Porque nós usamos da nossa liberdade cristã para pecar. Nós usamos dos textos bíblicos para fazer dele justificativas das nossas ideias teológicas, pecando contra o Senhor, pecando contra o nosso corpo, errando contra Deus e contra a igreja. E a nossa liberdade cristã não é para isso. A nossa liberdade cristã, pelo contrário, é para glorificar a Deus. Outro dia, acho que faz um tempinho já, de um pastor, eu não sei nem qual é a denominação dele, apareceu inclusive no Fantástico, quando ele lê um texto, não lembro exatamente o texto agora, isso me veio à mente nesse exato momento, e ele engoliu uma vírgula e disse que era para casar com várias mulheres. E aí o repórter, que não era crente, disse assim, mas há uma vírgula aqui. Aí ele pegou assim, ficou olhando e disse, eu não percebi. E ele já tinha casado com várias mulheres. Existe, irmãos, pessoas que usam dessa liberdade cristã para viver pecando. Eu não vou estar aqui a entrar especificamente sobre a questão da liberdade, porque em um outro momento, sim, nós vamos tratar desse assunto, mas especificamente sobre usar a Bíblia para justificar as nossas imoralidades, os nossos pecados, a nossa má compreensão daquilo que é certo. Meus irmãos, somos livres, sim, mas não para viver pecando, envolvidos com imoralidades, ou com qualquer outra coisa, ou com ensinos para que possamos justificar os nossos erros teológicos, filosóficos, de cosmovisão. Segundo ponto, irmãos, qual é o objetivo do nosso corpo que foi criado por Deus? Pode-se fazer tudo com ele? Recentemente, um homem casou com duas mulheres, né? Não sei se vocês viram isso daí. E uma delas engravidou e a outra estava super feliz, certo? E isso foi aqui no Brasil, viu? Brasil. Né? Infelizmente, a Constituição brasileira, ela abre margem para tudo, inclusive para essas imoralidades. Nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, primeiro não é para a imoralidade. Veja, irmãos, Paulo trata dessa questão da porneia de forma muito profunda. E a primeira coisa que ele diz lá no verso 15, é interessante isso, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? E aí no verso 18, Paulo diz assim, fujam da imoralidade sexual. O corpo não é para a imoralidade. O corpo é para a santificação. O corpo não é para ser maltratado com o pecado. O corpo que Deus nos deu, o meu e o seu corpo, é para louvor e honra do Senhor Jesus Cristo, e nada mais do que isso. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, como diz o próprio apóstolo Paulo. E no verso 20 ele diz que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Primeiro, nós somos livres, não para pecar. Segundo, o nosso corpo pertence ao Senhor. E terceiro, meus amados irmãos, nós devemos atender de forma profunda e urgente aquilo que o apóstolo Paulo fala no verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Meus amados irmãos, existe um grande mal no século atual. Um problema que está dentro da igreja e fora da igreja. Que está no meio de jovens e que está no meio de adultos. Que está entre irmãos que são pastores e irmãos que não são pastores. Que está entre aqueles que são líderes da igreja e que não são líderes da igreja. A pornografia é um grande perigo.
E ela tem engolido muitos irmãos e derrubado muita gente. Paulo diz que nós devemos fugir da imoralidade. E aqui ele usa mais uma vez a expressão porneia. Tudo que tem relação com aquilo que é imoral. Tudo aquilo que as redes sociais podem colocar diante dos meus olhos e diante dos seus olhos. Tudo aquilo que o amigo do trabalho é capaz de seduzir o meu coração, ou o seu coração, homem e mulher, nos levando a viver uma vida de imoralidade. Paulo diz que nós devemos fugir disso. Meus irmãos, quantos casamentos estão sendo afetados por causa da pornografia? Quantos homens e mulheres têm sofrido porque um dos seus cônjuges estão envolvidos com esse mal e não querem fugir da imoralidade, não querem confessar o seu pecado, não querem ser tratados a nível de gabinete pastoral. Ora, meus irmãos, nós temos que ter cuidado, principalmente a juventude, que batalha contra os seus impulsos sexuais diariamente. Homens casados, mulheres casadas também. O ambiente é muito hostil, Lemos. Você liga uma televisão Aletheia e o que nós encontramos ali? Pornografia. Você vai para uma rede social, abre o seu notebook e de repente uma propaganda entra lá e o que é que vai ter? Imoralidade. Homem nu, mulher nua, só de biquíni, só de calcinha, só de cueca. Temos que ter cuidado com essas coisas. Se a sua carne é frágil, não dê lugar ao diabo. Se você acha que o seu namoro está subindo o termômetro, não dê lugar ao diabo. Se você está enfrentando algum problema no seu casamento, mas você descobriu que na madrugada o seu esposo está olhando pornografia, ajude-o. Procure ajuda pastoral. A primeira coisa que nós devemos lembrar para poder lutar contra a pornografia é incutir na nossa mente quem nós somos. Qual foi o objetivo da nossa criação? O porquê que Deus nos chamou? Aonde nós estamos na história da redenção? Nós devemos olhar para o texto bíblico e entender de uma vez por toda que quando nós cometemos pecados de imoralidade, nós pecamos contra o nosso corpo. Por que essa expressão é usada? Paulo está lembrando aos irmãos que ao pecar contra o seu corpo, ele peca contra aquilo que é seu, mas também peca contra aquilo que não lhe pertence mais. Ora, o corpo pertence a mim, o seu corpo pertence a você, mas ele também pertence a Deus. Templo e morada do Espírito Santo. Paulo vai tratar isso ainda no capítulo 4, ainda no capítulo 5, quando ele fala sobre acerca da construção do edifício. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós temos que levar em consideração aquilo que ele diz no verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Meus amados irmãos, fuja da pornografia. Se o teu celular te faz pecar, tira a internet. Ou então compra aquele celularzinho, ainda existe aquele celular que só recebe ligação, né? Não tem ainda, né? Bendito era aqueles celulares, né? Não? Você tinha só aquele joguinho da cobra. A única coisa que tinha de bom ali naquele celular era aquele joguinho da cobra. Hoje em dia nós temos o mundo nas nossas mãos. Pode acessar
e ter conversa com gente de onde você quiser. E na calada da noite, você pode ter uma relação virtual com aquela pessoa, às escondidas da esposa e do esposo. Meus amados irmãos, fuja da pornografia. Coloque na sua cabeça, incuta no seu coração que nós pertencemos a Deus e ao Espírito Santo de Deus. E que nós fomos comprados com um preço muito caro, irmãos. A morte de Cristo, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Alto preço para que eu e você fôssemos comprados por Cristo Jesus. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui, um testemunho interessante. O meu namoro era um namoro muito diferente. Eu só via a Feb uma vez por semana, no início do namoro. Uma vez por semana. Dia de sábado. E quando eu chegava para namorar com a Feb, namorava eu, vovó Alba, vovô Abiatar, tio Tony e o restante da família todinha. Eu não tinha nem como dar um selinho. E passou-se 8 meses assim. 9 meses, 1 ano, 2 anos. Todo sábado eu saía de casa para não beijar a Feb. Todo sábado, ou a gente estava namorando em família, ou a gente estava em algum culto. Colocamos a aliança de noivo. Aí eu pensei que o negócio ia melhorar, né? Aí ela disse assim, não, agora nós vamos nos ver no sábado e na terça. Na terça era culto de oração e doutrina na igreja do pai dela. Então, toda terça-feira, durante o ano do nosso noivado, o tempo do nosso noivado, foi culto de doutrina. Ah, vamos para o cinema, vamos. E as minhas cunhadas e o cunhado, tudinho. Isso foi bom, irmãos. Os casais hoje em dia, de namorados, se veem todo dia. Todo dia, toda hora, todo instante. Conversa toda hora, todo momento, todo instante. E aí cai em pecado, não sabe por quê. Ora, está junto toda hora, todo instante, todo momento. Fugir. Fuja. Vai chegar o dia em que você vai casar e você vai estar todo dia com essa mulher. Todo dia você vai estar com esse homem. Vai ter dia que você não vai querer olhar para a cara dele. Quem é casado sabe disso. Tem problema no casamento. Mas os casais de namorados hoje em dia não têm limites, irmãos. Todo dia querem se ver. Todo dia querem estar juntos. Espero que seja para ler a Bíblia, né, como eu. Para a avó e o vô estar ali, todo mundo junto. O nosso corpo deve glorificar a Deus. Ele diz, olha, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. As minhas mãos, meu corpo, minha cabeça, meus olhos, é para glorificar a Deus. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.